Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o terceiro vídeo de uma série sobre State Machine, né? Sobre máquina de estado. Já tem outros dois vídeos no ar. O primeiro vídeo é apresentando a ideia, um diagrama. E o segundo vídeo a gente implementa com Java cru, sem framework. Então, considere assistir se você não assistiu ainda. Esse aqui é o terceiro vídeo da série, então a gente vai implementar em Java, mas usando o framework do Spring State Machine, beleza? Que ele vai ajudar a gente com partes aí dos nossos estados e dos nossos eventos, fechou? Bom, a ideia é a gente continuar usando o mesmo diagrama. Eu fiz uma pequena alteração nele aqui só. Eu tirei aqui o pedido recebido de evento e passei para um estado. Acho que ia ficar mais fácil ali, mais simples a implementação para conseguir explicar para vocês no código, beleza? Então bora lá, vou mostrar para vocês no código aqui. O que a gente tem aqui? Primeiro começando pela dependência. A dependência, a gente tem aqui a dependência do Spring Framework.StateMachine, tá? Essa aqui é a dependência que você vai precisar se você for utilizar o framework aí da máquina de estado do Spring, beleza? Então adiciona aí no teu projeto. O que mais que a gente tem? A gente continua tendo uma entidade pizza, só que agora ela tá um pouquinho diferente, tá? A nossa entidade pizza, ela tem um ID e ela tem aqui um pizza state. De novo, a gente tem aqui um construtor de pizza que vai iniciar a nossa pizza com aqui o estado order received. Por quê? Porque dessa vez eu quero que quando a gente iniciar a nossa pizza, quando criar uma pizza nova, né, ela nasça com o estado aqui de pedido recebido. Não quero que ela nasça como estado assando ou finalizado. Quero que ela nasça aqui com o estado de pedido recebido. Bom, usando o framework aqui, a gente vai precisar de duas coisas, tá? A gente vai precisar aqui dos nossos eventos e dos nossos estados. Então, os nossos estados aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 estados. Se vocês verem aqui, ó, são os mesmos estados que a gente colocou aqui, ó. Pedido recebido, preparando, montando, assando, pronto e cancelado. É uma classe non, que eu chamei de pizza state. E os nossos eventos, que vão ser os nossos triggers ali para mudança de estado. Então, start prepare, assemble, start bake, finish e cancel. Que são esses caras aqui, ó. Provavelmente está faltando algum. Começar a montar, assar, começar a preparar, faltou aqui, ó. Começar a preparar. Que o preparar seria ali abrir a massa e etc. E o montar seria colocar os ingredientes, né? Beleza, agora sim os nossos 5 eventos. Então beleza, tá? A gente tem 2 enons aqui, dos eventos e dos estados. E a nossa pizza aqui também, seria a nossa entidade. Aqui eu tenho uma exception, simples, tranquilinha, que eu já vou mostrar onde ela está sendo usada. Bom, e o que mais que a gente vai precisar aqui no nosso projeto? A gente vai precisar basicamente de uma config aqui da nossa máquina de estado. Essa config aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Pode parecer meio assustadora no começo, mas ela é bem simples. Basicamente a gente vai dar aqui para nossa classe esse enable state machine factory. E a gente vai anotar como configuration também, a anotação do Spring aqui bem tranquila, para ele trabalhar com essa classe como sendo uma classe de configuração, já inicializar ela ali logo quando subir a aplicação. A gente vai estender aqui um enum state machine configure adapter, e a gente vai passar 2 parâmetros para esse adapter. A gente vai passar os nossos estados, aqui do nosso enum, e depois a gente vai passar os nossos eventos, beleza? E como é que funciona aqui a configuração? A configuração inicial, a gente vai passar um state machine configure. Basicamente, ele funciona assim, ó, a gente tem os nossos estados e a gente vai definir aqui o nosso estado inicial, que eu defini como order received, apesar que eu estou meio que sobrescrevendo isso, eu já vou mostrar para vocês, mas você define um estado inicial aqui para a tua máquina de estado, então inicia a máquina de estado, isso aqui vai ser o estado inicial, tá? Os nossos states, então a nossa classe aqui com todos os nossos estados e os nossos estados finais possíveis para a nossa máquina, então eu tenho o estado de pronto, quando a pizza estiver pronta, ou de cancelado quando a pizza for cancelada. Beleza? Se vocês repararem, a gente acabou de configurar o que? Os estados. Só que a gente tem que configurar mais uma coisa, lembra? As transições. As transições aqui elas vão estar relacionadas também com ali os eventos. Então aqui a gente está falando de estados e aqui a gente está falando de transições, que é basicamente o estado mais o evento, ou o evento mais o estado, né? Então como é que funciona? As nossas transições elas são meio que a junção ali dos eventos que vão causar mudança de estado. Então, os eventos mais os estados, elas são aqui as nossas transições. E como é que ela funciona? A gente vai ter sempre aqui uma source, que é da onde a gente está saindo, qual estado a gente está saindo, ou qual estado a gente está, né, no caso. Pensa aqui, ó, order received. A gente está aqui a receber um pedido de pizza, então a gente está em pedido recebido, beleza? Qual que é o próximo pedido que a gente vai? A gente vai pro, próximo estado, a gente vai pro preparando. Então, ó, a source, pedido recebido. Qual é o alvo? O alvo é preparando. O que causa eu sair de pedido recebido e ir para preparando? O nosso evento de começar a preparar.
Beleza? Fácil, não é? De novo, a nossa source aqui agora vai ser preparando. Qual é o nosso alvo? Montando. Preparando aqui seria abrindo a massa, montando, colocando os ingredientes. Então, de preparando, a gente vai para montando. Beleza? E o nosso trigger começar a montar. Próximo. A gente está em... A gente está em qual agora? Está em montando. Está aqui montando a nossa pizza. Qual é o nosso alvo? Assando. O nosso alvo agora é assar a pizza. Então, ó, de montando a nossa pizza, o nosso alvo vai ser assando. Então, source, target, bem tranquilo, e o evento que faz isso funcionar. Mas tem mais uma coisa. Lembra que a gente tem a questão do cancelamento? Então, se eu tiver em assando, eu não posso cancelar. A gente definiu isso quando implementou em Java cru ali, lançando uma exceção para quando a gente tentasse usar isso. Mas aqui com o framework, ele meio que já vai fazer isso pra gente quando a transição for inválida. Mas a gente tem que definir a transição válida também. A gente definiu aqui que quando eu estivesse no estado de preparando ou no estado de montando, a gente cancelar. Então eu tenho que falar isso, que quando a gente estiver montando ou preparando, eu posso ir para o estado de cancelado. Então isso aqui, ó, a gente vai ter que definir também, igual os outros ali, que está aqui embaixo, ó. Então a nossa source preparando, aqui, o nosso target cancelado, tá aqui. E o evento que triga isso é o de cancelar. Então vai funcionar. Se eu não tivesse colocado aqui para deixar ele fazer isso, ele daria erro quando eu tentasse passar de preparando para cancelado. Então é importante lembrar de colocar esses eventos aqui. Todos os outros eventos que eu não coloquei, vamos supor que eu quero sair de baking e eu uso um cancelar. Eu não defini esse evento aqui, sabe? Essa transição. Então aí a máquina de estado não vai deixar isso acontecer. Ela vai barrar. Facinho a configuração aqui, não é? Agora eu vou mostrar para vocês o service. Bom, esse aqui é o nosso service e do jeito que eu implementei ele ficou assim, ó. Basicamente a gente vai ter aqui um State Machine Factory, a gente vai precisar dele. De novo a gente vai passar os nossos estados e os nossos eventos. Eu chamei aqui de State Machine Factory, beleza? Ele está com auto-array para injetar na nossa classe aqui, para a gente poder usar a notação normal ali do Spring. E aí a gente tem um método process. Esse método ele vai receber a nossa pizza e vai receber um evento, que eu chamei aqui de Target Event, o nosso evento alvo. Ou seja, ele vai receber a nossa pizza e para onde a gente quer ir, né? Qual evento? Então, se eu receber o evento de começar a preparar, significa que eu quero ir para... Vamos ver aqui, ó. Recebi o evento de começar a preparar. Start Prepare. Significa que eu estou saindo de Order Received, provavelmente, e indo para Preparing, beleza? Show. O que a gente está fazendo aqui nessa primeira linha? Essa primeira linha a gente está falando assim, basicamente... Spring, me dá uma instância de máquina de estado aí e me dá uma instância de uma máquina de estado que está identificada pelo ID da nossa pizza. Porque assim, eu posso ter várias máquinas de estado, né? Várias instâncias de máquina de estado rodando ao mesmo tempo na nossa aplicação. Como é que eu sei que de 10 máquinas de estado a que a gente quer é essa aqui? Então eu tô falando assim, Spring, me dá aí uma máquina de estado rodando na aplicação e eu passo como parâmetro aqui o ID da nossa pizza para ele conseguir identificar. Então isso aqui seria basicamente Spring, me dá uma máquina de estado identificada pelo ID da minha pizza. Seria isso que a gente está fazendo aqui, basicamente. Bom, e o que ocorre em seguida? Quando a gente recebe essa máquina de estado ela não vai estar inicializada ainda. Ela vai estar como nula. E se você olhar a nossa pizza, você fala assim, tá, mas o estado dela aqui não deveria, já que a gente inicializou uma pizza, por exemplo, o estado dela não deveria estar em order received. Então, não. Porque o que acontece? A gente está falando aqui que a nossa pizza, ela nasceu com um enum. Pensa nisso aqui só como sendo um enum. A nossa pizza nasceu com um enum order received. Não significa que a nossa máquina de estado também está com aquele estado. Entende? Aqui, ó, para nossa pizza ou para o nosso projeto, essa linha aqui a gente está simplesmente atribuindo qualquer coisa para uma variável aqui que é um enum. Isso aqui poderia ser uma string, por exemplo. Vai, um exemplo. Eu estou atribuindo qualquer coisa... Opa! Para uma variável string. Nesse caso, eu estou atribuindo order received para uma variável enum, simplesmente, tá? Na nossa pizza. Não significa que a nossa máquina de estado saiba que a gente queira começar aquela nossa pizza com o estado de pedido recebido.
se a gente rodar debugando, depois eu posso fazer isso, ele vai cair aqui dentro. Por quê? Porque essa máquina aqui que a gente recuperou, ela tá com o estado atual dela nulo. Então a gente vai fazer o quê? Se a nossa máquina tiver com esse estado atual nulo, que vai ocorrer da primeira vez, a gente vai entrar aqui, ó, Machine Accessor, e basicamente o que ele tá fazendo aqui é ele tá criando um novo contexto baseado no estado atual da nossa pizza. Então lá quando a gente criou uma pizza, quando a gente instancia uma pizza nova aqui, ó, a gente tá setando um enum nessa variável state, simplesmente setando um enum na variável state. Quando a gente vem aqui, ó, a nossa máquina de estado tá nula, o que eu tô falando para ela fazer? Eu tô falando para ela resetar e eu tô falando para ela criar um contexto novo usando o nosso estado lá. Então agora o estado da nossa máquina, ela tá sincado com o estado que a gente colocou aqui, ó, na pizza. Então o estado da nossa máquina agora sim tá de order received, não tá nulo mais, antes estava nulo. Beleza? É meio que isso que tá acontecendo, então a gente precisa disso aqui, ó. Precisamos disso, deste trecho para sincar a máquina de estado com o estado atual inicial da nossa pizza, que é o order received, beleza? Topzera. E aqui a gente tem um subscribe para ele iniciar esse fluxo assíncrono reativo. Então a gente definiu a máquina de estado aqui, com esse estado. E aqui a gente está startando a nossa máquina de estado, tá? Com esse start aqui. Show. E aí, o que a gente tem nesse trecho de código aqui que pode parecer assustador a princípio? Bom, o que a gente tem aqui é basicamente a tentativa de enviar um evento novo para nossa máquina de estado. E aqui a gente pode enviar qualquer evento, né, que a gente vai receber aqui, o nosso target event. O que vai acontecer aqui dentro? Basicamente, se o evento for negado, então, por exemplo, a gente tentou fazer uma transição de assando para cancelado. Não pode, lembra? A nossa máquina de estado, ela vai dar um denied para esse evento. Ela vai falar, ó, cara, isso aqui não é possível não. Ela vai dar um result type denied. Então, o que a gente está fazendo aqui, basicamente, é validando se o evento é válido. Simplesmente isso. Se o nosso evento, a gente mandou para a nossa máquina de estado a transição de evento. Se a nossa máquina de estado devolver denied, ou seja, a gente vai estar validando se o evento é válido. Se ela devolver denied, ou seja, o evento não é válido, basicamente o que eu estou fazendo aqui é lançando uma exceção, tá? Se o evento for denied. Agora, se o evento não for denied, ou seja, se for um evento válido, a máquina de estado deixou a gente transitar de um estado para o outro, porque ela viu que era um evento válido. Se ela tem um evento válido, a gente simplesmente vai atualizar o estado da nossa pizza, que é o que a gente está fazendo aqui. E se nada disso aqui der certo, é porque tem algum problema com a nossa máquina de estado. Vamos ver como é que está a nossa classe principal agora, para a gente executar isso aqui. Bom, como é que está a nossa classe principal? Isso aqui vocês ignorem, é só para inicializar ali o contexto do Spring, do projeto para ele rodar. Peguem a partir daqui para baixo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma pizza nova através de um construtor, passando o ID 123. Beleza? Isso aqui, ó, vai receber o ID. A gente também está setando automaticamente aqui o status da nossa pizza como order received. Lembrando, isso aqui é apenas um enum da nossa pizza. Não significa que aqui a gente está iniciando a máquina de estado com esse estado. Não, é só um enum. Como é que funciona agora? Eu tenho aqui a instância do nosso service e eu estou basicamente pegando o service aqui, esse process event, que é esse método que eu criei aqui, e eu estou falando para ele assim, ó, service, processa esse evento, passando a pizza, que é o que eu vou passar, e o nosso evento alvo, o nosso target. Quem que é aqui o nosso evento alvo? O evento alvo aqui é o start prepare, porque a gente começou a nossa pizza como pedido recebido, e eu quero passar ela para preparando. Quem que passa ela de pedido recebido para preparando? Vamos ver? A nossa configuração aqui, ó. Quem passa de pedido recebido para preparando é o nosso evento start prepare. Então, quem passa aqui do estado pedido recebido para preparando é o nosso evento start prepare, que é esse cara aqui, ó, começar a preparar. Beleza? Então, show. A
A gente vai processar esse evento. Esse do onTerminate aqui é basicamente para ele printar só. E o subscribe para ele fazer aí assíncrono. A gente precisa desse cara aqui. Boa, o que eu tô fazendo aqui? É instanciando uma pizza então com order received. E aí eu tô passando ela por todos os nossos estados válidos. Isso aqui é um happy path. Então vai passar ali pelo start prepare, depois começa a preparar a pizza, abre a massa, né? Começa a montar a pizza, colocar os ingredientes, começa a assar a pizza e por fim finaliza. Vamos ver isso aqui rodando? Show, olha aí, ó. Estado inicial da nossa pizza. Printei aqui, ó, depois de ter criado a pizza, que era o order received. Lembrando, esse estado não é da nossa máquina, nesse caso aqui, neste momento, era só um... E aí sim a gente inicializa a nossa máquina de estado. E aí qual que é o estado depois do evento start prepare? É o preparing. Então, ó, depois do start prepare, ó, tava order received, lembra? Não precisa nem escrever, tá aqui, ó. Nasceu a pizza com order received. A gente deu um start prepare, foi pra preparing. A gente deu aqui um começar a preparar, foi pra preparando. Aí a gente deu aqui um começar a montar a pizza e foi pra montando. A gente deu aqui um começar a assar a pizza e foi pra assando. E depois a gente deu aqui um finalizar a pizza e foi pra pizza pronta. Porque seguiu o nosso final feliz, o nosso fluxo feliz. O que aconteceria se aqui, deixa eu ver, em vez de finalizado, e eu colocasse um cancel. Então, ó, a gente tem aqui, é isso aqui que vai dar erro, isso aqui que vai dar erro, ó. Aí a gente passou, a gente deu um, chamou o evento, o trigger, começar a assar. Aí o padeiro pegou e colocou a nossa pizza no forno lá e começou a assar. Começou a assar, significa que aqui a gente tá, né? Se começou a assar, a gente tá aqui mudou o estado pra assando, ó. Começou a assar, mudou o estado da pizza pra assando. Se a pizza tá assando, lembra que a gente tem uma regra de negócio lá, que se a pizza tá assando, eu não posso cancelar ela. Então, o que acontece se eu colocar um cancel aqui, ó? Vamos ver? Porque a gente não definiu isso, né? Na nossa configuração aqui da máquina de estado, a gente não definiu nada que eu possa dar o cancel. Ó, esses aqui são os que o cancel triga pra gente. Então a gente não definiu nada que eu possa cancelar que esteja saindo de baking. Tá vendo? Então, o que tem que acontecer aqui? A nossa máquina de estado por debaixo dos panos, né? Entre aspas, tem que gerir isso pra gente. Vamos ver o que vai acontecer? Deu uma exception. Aqui, ó. Essa transição não é permitida do estado atual baking para o estado cancel. Por debaixo dos panos, entre aspas, né? Onde que isso aqui tá? Tá aqui no nosso service, ó. Quando a gente pega aqui e valida se o evento é válido, aí sim, por debaixo dos panos, a máquina de estado viu que não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de sair de bake, que é assando, e cancelar. Não rola isso. E aí o que ela fez aqui, ó, ela devolveu pra gente um denied. A gente caiu dentro desse if aqui. E aí a gente lançou essa exceção aqui, ó, not allowed transition exception, que eu basicamente estou printando essa transição, não é permitida, do estado atual baking pro estado cancel. Top, não é? Facinho. Easy peasy. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo implementando uma máquina de estado usando o State Machine do Spring, o framework. Novamente, essa aqui é a dependência, para quem quiser aí. O repositório vai estar aí na descrição, tanto o repositório do projeto com o framework quanto ele sem. Passa lá no GitHub, dá uma olhadinha no projeto. Se você quiser baixar o projeto, testar aí na sua máquina, brincar com ele também, fica à vontade. Eu espero demais que você tenha curtido o vídeo. Considere deixar um like aí se você curtiu. Se você não viu os vídeos anteriores, o primeiro vídeo eu explico esse diagrama aqui, por isso que eu nem repassei ele nessa aula. E o segundo vídeo eu implemento de forma crua, sem usar esse framework State Machine. Eu implemento em Java, mas aí implementando de forma crua você consegue implementar em qualquer linguagem que você quiser. Esse foi o vídeo, espero que você tenha curtido. Forte abraço, nos vemos na próxima. Valeu!